Políticos e autoridades repercutiram a declaração do ministro da Economia na segunda-feira em Washington. Paulo Guedes disse que o ato institucional número 5 do regime militar poderia ser solicitado para coibir manifestações no Brasil de hoje. Depois de uma entrevista, Paulo Guedes afirmou que a medida é inconcebível no atual regime democrático. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente evitou comentar a declaração do ministro da Economia. Paulo Guedes disse nos Estados Unidos para não se assustar se alguém pedir a volta do AI-5 em reação à quebradeira nas ruas. Em seguida, o ministro falou que um AI-5 é inconcebível e que a democracia brasileira não admitiria ato de repressão. Ao falar sobre o assunto, Bolsonaro brincou com o número do partido que pretende criar. Eu falo de AI-38, quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. Outras autoridades repercutiram a fala do ministro. Em um seminário sobre política, democracia e justiça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a declaração. Isso gera instabilidade e insegurança. E aí, por isso que muitas vezes a gente vê o Brasil projetando crescer 2%, 3% e cresce 1%, como esse ano. O vice-presidente da Câmara se disse espantado com a posição do ministro. Registro aqui, em nome do meu partido, o Republicanos, o compromisso programático de sempre defender a democracia, o republicanismo, as instituições, a liberdade de expressão, com responsabilidade, é claro. Dias Toffoli, presidente do STF, afirmou em Maceió que o AI-5 é incompatível com a democracia. Nesta terça-feira, também repercutiu aqui em Brasília a alta do dólar, que atingiu o maior patamar dentro do Plano Real. O presidente Jair Bolsonaro disse que a valorização da moeda americana tem vantagens e desvantagens. Eu espero que caia, torço, assim como torço que caia a taxa Selic. Torço que aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Hoje à tarde, o presidente viajou para Manaus e amanhã visita a usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. O ministro Paulo Guedes encerrou hoje a viagem aos Estados Unidos. No último dia da visita a Washington, o ministro da Economia preferiu não falar com a imprensa. Ontem, em coletiva, Guedes citou o AI-5 ao comentar possíveis protestos violentos no Brasil. Mas, em seguida, ele disse que o AI-5 é algo inconcebível na atual democracia. Hoje, Guedes participou de um encontro do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e falou no Instituto Peterson de Economia Internacional. Em inglês, o ministro disse que o Brasil é uma economia vibrante e defendeu o projeto brasileiro de preservação da Amazônia. O ministro da Economia teve ainda um encontro com o secretário do Tesouro americano. Foi o último compromisso da agenda aqui em Washington. No fim da tarde, Paulo Guedes embarcou de volta ao Brasil.